PDT, com a palavra, colega deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados, deputadas, a todos os agentes, trabalhadores que acompanham esta sessão plenária. Eu gostaria de vir hoje à tribuna apenas para comemorar as boas notícias que o governo federal, que o nosso governo Lula trouxe ao povo brasileiro na véspera do Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, com o compromisso de chegar a R$ 5.000 até 2026 e o primeiro aumento real do salário mínimo acima da inflação depois de 6 anos, que volta a ser uma política de valorização a ser aplicada anualmente. Mas, infelizmente, nessa mesma semana, as notícias aqui do governo do Estado são bem piores. As resoluções do grupo gestor do governo, resoluções do número 6 e 7 de 2023, trazem a implementação do Plano de Ajuste Fiscal de Santa Catarina através do corte de despesas e da gestão da folha do funcionalismo. Conforme palavras do próprio governo, essas resoluções, abrem aspas, estabelecem a redução racional e estratégica do custo da máquina pública estadual, mas sem qualquer prejuízo ao funcionamento dos serviços oferecidos. Fecha aspas. Na prática, o governo suspendeu nomeações de novos servidores aprovados em concursos públicos e também vai deixar de dar aumentos salariais e reajustes até maio de 2024. Bom, primeiro, por si só, a gente já percebe a diferença com que o governo federal e estadual tratam o servidor e toda a população que utiliza esses serviços públicos. Enquanto recentemente o presidente Lula sancionou um reajuste de 9% aos servidores federais, depois de 6 anos sem nenhum reajuste, por aqui o governador diz com todas as letras para todas as categorias com defasagem de pessoal, como IPREV, SIDASC e PAGRE, só para citar 3, que não vai ter concurso, não vai ter reposição e o povo que se vire. Outro ponto é que o governo praticamente admite que está brincando com as pessoas, porque numa semana abre a mesa de negociações com o maior sindicato dos trabalhadores em educação, o SINT, e se diz disposto a dialogar com a categoria do magistério. E na outra, congela qualquer reajuste. E as outras categorias que estão em negociação ou já negociaram e estavam só aguardando a efetivação do acordo, como ficam? E os compromissos honrados? Essas são questões que o governo precisa responder. Então, chegamos em uma situação ainda mais grave, no ajuste fiscal como um todo, que está descrito nessas resoluções, sendo que os maiores cortes são, vejam só, os maiores cortes são na educação, confirmando uma previsão que já estava circulando nos bastidores nas últimas semanas. Eu, inclusive, me reuni com o secretário da Fazenda para me antecipar, entender o que estava sendo planejado e tentar evitar esta situação. O secretário, na ocasião, garantiu que não era bem assim, que estava sendo estudado, que era uma espécie de meta de enxugamento de gastos, mas que não iria necessariamente acontecer daquela forma. Mas o fato é que aconteceu sim. E aí são, deputados e quem nos acompanha, 250 milhões de reais cortados em equipamentos de processamento de dados, ou seja, em tecnologia para as nossas escolas. São 100 milhões de cortes em limpeza e conservação. São 200 milhões de cortes em reforma, manutenção e conservação de escolas. No total, os cortes na educação passam de 650 milhões de reais. Isso sem falar em outras áreas,
como os mais de 100 milhões cortados da agricultura e segurança pública. E aí surgem outras perguntas. As reformas em andamento nas 169 escolas estaduais vão continuar paradas? As intervenções que o próprio secretário admitiu serem necessárias em quase 1.053 escolas da rede vão sair do papel algum dia? Como a limpeza dos pátios será feita? Para terminar, talvez agora a gente entenda por que se fala em liberar a venda de bebidas alcoólicas em escolas. Afinal, o dinheiro para essas atividades, infelizmente, precisa vir de algum lugar. Não bastassem todos esses absurdos, sequer constitucional esses cortes são. Porque, como todos nós sabemos, a educação precisa receber um mínimo constitucional de investimento, que consta também nos planos estadual e nacional de educação, e que não está relacionado às intempéries econômicas, não estando sujeito a nenhuma política de ajuste fiscal. Ou seja, o que essas resoluções estabelecem é flagrantemente inconstitucional. E para completar as incoerências, para dizer o mínimo, a justificativa do governo nas resoluções é equilibrar as contas em razão dos efeitos da Lei Complementar 194, que limita a cobrança do ICMS de combustíveis pelos estados e, por consequência, impacta na arrecadação. Adivinhem vocês só quem votou a favor desta lei. E não só isso, foi ferrenho defensor do projeto encampado pelo governo do presidente anterior. Sim, o atual governador, senador em 2022, votou favorável e ajudou a aprovar a proposta, que agora usa como argumento para penalizar os catarinenses. Pelo jeito, 2023, o posicionamento do governador, ao menos quando o assunto é a arrecadação... Mais um minuto, deputado. Obrigada. Não é mais tão alinhado com o ex-presidente da República. Como os conflitos internos do governo não me dizem respeito, da nossa parte vamos analisar com nossa equipe jurídica e levantar todas as inconstitucionalidades e inconsistências das resoluções para tomar as medidas cabíveis. É isso. Muito obrigada. Próximo horário pertence ao